Quem é Daniel Watson? O zangadinho do grupo do Brian, também conhecido por muitos como Vanta Black, seu nome de super-herói, é ninguém mais, ninguém menos do que um dos maiores e mais construídos personagens que eu tenho no livro. Quando eu tava construindo o Daniel, eu quis juntar muita coisa que fosse controvérsia para um super-herói. O Daniel, ele é impaciente, o Daniel, ele não tá nem aí pra ajudar as pessoas, o Daniel, ele é um cara que estressa muito fácil, ele gosta de resolver as coisas sozinho. Então o Daniel é meio que o contrário de tudo que um super-herói representa. Porém, o Daniel é um dos mais respeitados e mais conhecidos super-heróis do universo de heróis de Ash Bay. Porque mesmo ele não seguindo esses paradigmas que um herói comum tem, algo até que o Brian reclama muito com ele ao longo da história do livro, ele tem um coração bom, ele é uma boa pessoa. Então, mesmo que ele não se importe em salvar as pessoas, ele vai salvar, porque aquilo é o certo. A filosofia dele é diferente. Enquanto o Brian pensa, eu vou salvar todas as pessoas, o Daniel pensa, eu vou derrotar, vou vencer qualquer pessoa que tente fazer mal a qualquer outra pessoa. Enquanto eu ainda respirar, eu vou lutar com quem quer que seja, mesmo que para isso eu tenha que perder um braço, uma perna, minha vida. Mas eu vou lutar com essa pessoa, eu vou derrotar ela para salvar mais pessoas. O Daniel, ele é um personagem bem engraçado, ao lado da Catherine, os dois são meio que o alívio cômico que eu tenho no livro. Ele geralmente é o alvo das piadas dela, justamente por ele ser o zangado, que fica nervosão com qualquer coisa que é falada com ele. Ele é filho de um hematologista. Pera aí que eu tenho que ler como é que é o nome da palavra. Pera aí, não consegui achar não, mas o pai dele trabalha com sangue. Eu vou colocar aí na tela o nome. O Daniel é filho de um hematologista e uma psicóloga. E apesar de serem duas coisas que trabalham muito bem com a personalidade dele e até com o poder dele, ele não tem nenhuma das duas coisas, porque ele, psicologicamente falando, não é uma pessoa muito bem resolvida. Ele é muito confuso, ele tem muitos problemas com ele mesmo. E apesar do pai dele trabalhar, né, com biologia, o Daniel odeia biologia. Ele literalmente não gosta, ele não suporta biologia. Então é bem engraçado como que ele consegue ser contrário a tudo que o autor colocou lá pra representar ele. O Daniel, ele é muito forte. O poder dele é o controle e domínio de matéria escura e energia escura. Então ele é quase indestrutível. E justamente por isso, ele se coloca num patamar acima das pessoas. Não digo de um jeito ruim, ele não é uma pessoa arrogante, ele só sabe o tamanho do poder dele e o quão forte ele é. Tem momentos que ele chega a ser tomado pela arrogância, principalmente quando ele vai lutar com o Brian em treino, seja lá o que for, pelo fato dele ter poderes e o Brian não ter, porque o Brian é um garoto sem poderes. E isso estressa muito o Daniel. O Daniel não suporta o fato do Brian ser o líder e o Brian não ter poderes. Porque ele pensa, poxa, como que eu sou liderado por um cara que se a gente sair na mão eu posso acabar matando ele? Eu tenho que me controlar ao máximo pra eu não ferir ele nos nossos treinos e tal. Então isso é uma coisa que deixa ele muito frustrado. O que mais deixa o Daniel frustrado é saber que ele já perdeu uma vez pro Brian em uma luta. Ele se esforça ao máximo para ele ser ainda mais forte, para que ele nunca mais perca para ninguém que seja mais fraco do que ele. Nem que seja fraco de força física, nem fraco em inteligência e tal, porque o Daniel não é muito inteligente não. O Vanta Black encontra poucos desafios no livro, como eu falei, por conta dessa força dele. Porém, quando ele se depara a um desafio que ele se sente incapaz de vencer, ele lembra de uma pessoa, que é um garoto que ele salvou anos atrás. O nome desse garoto é Andrew. Ele salvou o Andrew há anos atrás e ele tem uma dívida ao Andrew, porque o Andrew também salvou ele. No meio da luta, o Andrew pulou na frente de um golpe que era para ter matado o Daniel e conseguiu até diminuir a intensidade do golpe. E nenhum dos dois morreram, e graças a isso ele conseguiu utilizar seu poder e vencer os dois inimigos, os dois vilões. E ele carrega uma dívida com esse Andrew. E além dessa dívida que ele carrega, ele quer treinar para ser forte bastante, para não precisar de ter Andrews na vida dele, não precisar de ter alguém para pular na frente de um golpe para ele. Ele quer treinar para ser forte. Por isso, Daniel Vanta Black para mim é a força. Eu tava pensando em uma forma de criar uma força que fosse quase absoluta. Algo que você virasse e sentisse medo e falasse, caramba, isso é força. Ele é quase que uma máquina, ele é imbatível. Eu queria algo assim. Apesar dele ser a força, ele tem muitos momentos de fraqueza, porque apesar dele ser indestrutível, ele ainda é um ser humano. Como um bom personagem bem construído que eu tentei fazer, o Daniel tem muitas dualidades. E essas que eu falei nesses 5 minutos de vídeo que deu até então, são só a pontinha do iceberg de Daniel Watson.